aqui na WBTV, vou falar com a Divina Bertalha, ela que é vereadora da cidade americana pelo PDT. Divina, você é candidata a prefeita? Olha, não. Definitivo? Não. Como a política é uma coisa recente na minha vida, Walter, assim como todo mundo, quando passa por uma experiência nova, a gente faz avaliação. E a avaliação que eu tenho feito no momento, ela está sendo direcionada a 2 recortes. E o primeiro é o familiar. E por tudo que eu vivi nesses 3 anos e 3 meses, eu acho que a qualidade de vida familiar minha caiu muito. E por mais sensibilidade social que eu tenha, desejo de servir, vocação a isso, porque isso é um legado familiar, eu cresci vendo meus pais fazerem ofertas, até pela vivência da minha fé eu tenho essa sensibilidade, mas eu acho que por mais que isso seja latente em mim, seria uma falta de inteligência eu priorizar o interesse público em detrimento do particular. Nesse momento eu não tenho nenhuma vontade, nem motivação para eleições. Na verdade, foi a maior saia justa que eu vivi na minha vida, o período de eleições. Porque eu nem cheguei a fazer campanha, quem acompanhou sabe disso, mas eu tinha um constrangimento enorme de pedir votos, porque eu tinha um temor de que as pessoas me jogassem na mesma vala em que se encontra a maioria dos políticos no Brasil, justificadamente, mas eu tinha um problema muito sério, grave, que eu não tenho coragem de falar bem de mim. Eu cresci aprendendo que não somos nós que temos que ver nossas qualidades. E nem os defeitos a gente precisa ver para corrigir. Mas as qualidades, meus pais sempre diziam isso. Quem tem que nos valorizar e reconhecer o que somos são as outras pessoas. Quem se exalta muito não será exaltado. Já está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, Walter, eu tive uma dificuldade muito grande com a eleição, muito grande. Não cheguei a pedir voto, eu fiz um jornalzinho, mandei pelos correios. Às vezes eu entrava em estabelecimento comercial que eu frequento há mais de 23 anos, que é meu tempo de residência americana. Entrava com o jornalzinho, saía com ele sem coragem de entregar. E nem na comunidade a que pertenço também não conversei com ninguém, nem os parentes. Nem os parentes, eu não fiz isso porque eu tinha um certo temor. E aí tem o seguinte, nesses meus 3 anos e 3 meses, é evidente que eu levei o que eu sou para o espaço público. E uma coisa que tem assim, me causado uma reflexão muito grande é o fato de que, no espaço público, eu também assumir esse compromisso radical que eu tenho, que eu digo sempre que o maior desafio nosso é acordar honesto e dormir honesto. Porque as tentações, elas são grandes e acontecem para todos. Então, no espaço público, eu levei isso também. Então, eu priorizo sempre o interesse público. Eu vou contar uma historinha pequenininha, só para você ter uma ideia. A Câmara oferece um telefone para o vereador. O vereador tem um telefone institucional. E eu tenho, e todos nós temos os nossos particulares. Então, o meu particular é um antigo, é um vermelhinho. Você sabe que eu separo tanto as coisas que quando eu tenho que fazer uma ligação que é de âmbito particular, automaticamente eu pego o vermelhinho meu pessoal. Eu não uso a estrutura da Câmara para decidir coisas que não pertencem ao espaço público. E lá a gente economiza, não temos cadastro de eleitores, e eu sempre digo para as pessoas que me assessoram lá, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para a cidade. Vocês estão alocados aqui neste gabinete, lá não tem nenhuma foto minha, porque eu acho que o que tem que se destacar é a cidade, são os problemas sociais. Então, respondendo de uma forma mais objetiva a sua pergunta, não tenho vontade nenhuma de participar de outra eleição. Ora, você se arrepende desses 3 anos e meio, Divina, ou fica uma lição? Olha, arrependimento não, porque também a gente aprende isso, que é melhor arrepender do que fez do que não fez. E esse chamamento para a vida pública, Walter, ele é muito anterior à minha vida em Americana. Quando eu morava em Cuiabá, isso já acontecia de uma forma muito tangente. E a primeira dificuldade que eu tinha era exatamente essa. Como que eu vou chegar para as pessoas e falar, vote em mim porque eu sou isso, eu sou aquilo? Eu não consigo fazer isso. Eu acho que quem tem que falar por nós são os nossos gestos, nossas atitudes, ou seja, a nossa vida. E eu acredito que isso falou alto nessas eleições, porque mesmo não tendo tido assim, uma campanha agressiva, não contratei ninguém, eu tinha 3 pessoas só que seguravam os cartazes, até no horário permitido, e não tive equipe de trabalho para sair, não. Então, apesar disso, eu tive um número de votos considerável. Então, eu acho que eles vieram daquelas pessoas que testemunharam a minha vida nesses 23 anos de Americana. Qual a avaliação que você faz hoje da política e dos políticos? Olha, a avaliação sempre foi ruim, e isso, para quem acompanha a história, desde os mais primórdios, momentos remotos do surgimento do Brasil, a gente vê que a corrupção e o mau caratismo está presente desde o início. E hoje, eu estava ouvindo uma crônica do Arnaldo Jabor hoje de manhã,
e realmente concordo com ele. Nós estamos vivendo a seguinte situação: os escândalos vão ficando esquecidos porque surgem novos e ocupam os espaços. Então a avaliação que eu faço hoje é que, infelizmente, no Brasil, se a gente não tiver uma reversão desse sistema político instalado, e eu não estou falando de americana, estou falando de todos os acontecimentos, eu acho que nós vamos ter essa sucessão de testemunho de que o espaço público, começando pelos ministérios, chegando nas secretarias estaduais e na maioria dos municípios também, as secretarias e os ministérios, elas se transformaram em latifúndios partidários. E ali você vê a defesa veemente de vários interesses. Então, interesses partidários, interesse dos vários partidos que existem dentro de cada partido, de grupo, de pessoas, e o interesse público, às vezes, ele é o último da fila. Quando entra nessa fila. Então, isso para mim é uma tristeza muito grande. E, infelizmente, nós temos muitas pessoas sérias na política, é claro que todo mundo sabe disso. Mas a seriedade, aquilo que é normal, o comprometimento radical com a legalidade, com os princípios da moralidade, da razoabilidade, da impessoalidade, aquilo que está na Constituição, isso não ocupa espaço. Então, se tiver um parlamentar, um prefeito, um deputado, um governador, ou até mesmo um presidente da República, que tem ali uma conduta ilibada, isso não ecoa tanto. O que ecoa são os tropeços. E hoje a gente vê que realmente os tropeços estão maiores que os acertos. E isso é muito ruim. Aí quando você vê Oscar Niemeyer, do alto da experiência da vida dele de 103 anos, dizer que se ele soubesse que Brasília ia ser o que é, não teria feito em forma de avião, mas em forma de camburão, a gente realmente fica triste com isso. Fica pensando. E aí, Walter, tem um detalhe assim, que eu queria colocar, que eu acho muito difícil. Esse discurso, essa fala de que as pessoas boas, normais como nós, precisam ocupar o espaço público, ela é de todos nós. Todos nós falamos isso. Não adianta dizer, não, isso não vai ter jeito, a política é esse espaço ruim. Não, nós não podemos pensar assim. Não, o que nós vamos legar para os nossos filhos, para os nossos netos? Nós temos que acreditar que vale a pena. Agora, o difícil é quando é a gente, porque você leva seu nome de família. E no meu caso, uma família que eu agreguei, um nome que eu agreguei ao meu pelo meu casamento. Então é uma responsabilidade muito grande você assumir essa exposição pública. Porque, infelizmente, as avaliações elas são feitas por pessoas que desconhecem, não conhecem você, não conhecem realmente o que está acontecendo. E eu tenho essa humildade, eu sou muito criteriosa com o que eu falo, com o que eu faço, e eu não tenho nada pronto, nada já feito, nenhum preconceito, eu não conceituo antes. Eu olho, vejo, tanto é que na Câmara eu fiz um levantamento recentemente, 96% dos projetos do Executivo eu votei a favor. Apenas 4% que tinha algumas particularidades que eu discordava, e isso faz parte do sistema democrático. Então eu me posicionei assim. Agora também eu me pergunto às vezes, será que eu conseguiria permanecer numa Câmara Municipal se eu estivesse na base? E vindo um projeto lá que contrariasse meus princípios, minhas convicções profissionais, certamente eu não votaria a favor. E aí eu ia colidir com uma instituição partidária que talvez me caçasse o mandato. Mas eu acho que eu seria caçada rapidinho se isso acontecesse, porque eu não me sujeitaria a imposições partidárias se elas contrariassem meus valores, meus princípios. Divina, dentro disso tudo, você foi alvo de um ataque gratuito de alguém que eu não conheço, não sei quem é, e só pelo ataque que ele fez a você ou uma outra pessoa vereador aqui, não tenho o mínimo prazer em conhecer, não gostaria de conhecer. Disse isso publicamente na rádio, falo aqui, por favor, se vier para a Americana, eu faço questão de ir no quarteirão do lado. Não é? Uma boa gente, fere a gente, Divina, quando alguém que não se sabe de onde vem diz, a vereadora não é esse poço de moralidade. Quer dizer, eu acho isso de uma imbecilidade. Verdade. Dá vontade de falar. Olha, chega. Nesse momento, o que pesou muito foi ver o nome da família. Porque quando você tem sua vida centrada em valores de família, você sabe quem é você. Mesmo com toda a humildade de saber que a gente está sempre caminhando, melhorando.
Mas nesse caso específico, Walter, eu não conheço essa pessoa, nunca estive com ele, não conheço. Ele já jurou de pé junto que não fez essas afirmações, mas elas estão gravadas. E como eu afirmei na petição inicial que nós fizemos, até um amigo se prontificou, 6 advogados se prontificaram para fazer esse ajuizamento no Poder Judiciário para mim. E eu até colaborei, ajudei a redigir também a inicial. E eu disse lá, quando ele afirma, não é esse poço, ele reconhece que eu tenho esse prestígio. Exato. E é um prestígio, Walter, que eu gosto muito de dizer, que não é só meu não, é da maioria das pessoas que eu conheço. A maioria das pessoas com quem eu convivo no meu dia a dia são pessoas normais, como nós, vocacionadas ao bem. Então, como que eu reagi? Reagi como toda pessoa honrada. Entrei na justiça contra ele com 2 ações, uma civil e uma criminal. E já tive aí umas sinalizações meio misteriosas, me indagando se eu retiraria as ações caso o PDT voltasse atrás. Eu vou aproveitar esse espaço relevante, importante da mídia americanense para afirmar o seguinte: não vou retirar, porque são questões distintas. Aí você decepcionaria muita gente. A minha honra, meu nome é uma coisa e a política é outra. Eu não vou entrar no detalhamento disso aí, porque, na verdade, quem está do outro lado da relação, dessa tratativa que ocorreu lá em São Paulo, para mim é só um detalhe. É só um detalhe que é o PSDB. Poderia ser outro partido. Eu acho que o desrespeito veio de lá. A gente mata um leão por dia para se manter honrada, para ter uma conduta adequada, e de repente vem de cima uma ordem de uma pessoa que nunca esteve aqui e faz uma declaração absurda dessa, gerando realmente um prejuízo, um dano moral irreversível. A gente colocou lá na ação civil 200 salários mínimos e eu não quero esse dinheiro, não preciso disso, eu vou até usá-lo para algumas iniciativas culturais quando ele vier, porque certamente virá. E até quando o Dr. Bonamite foi à Câmara e me disse, olha, eu vim prestar solidariedade a você porque é inconcebível uma pessoa fazer uma declaração dessa, ainda mais se tratando de alguém que tem uma vida impecável na cidade. E como você mesmo diz, você apenas é uma cidadã a mais que tem essa conduta. Que eu não acho que eu mereça destaque nenhum por ser assim. Porque mas é que foi você atingido. Exato, porque a maioria é assim. Então, na verdade, eu reagi assim e isso aí gerou agora uma ausência de apoio familiar. Porque eu fui tocada naquilo que é mais sagrado para mim. Que é aquilo que eu falo todos os dias para quem me ouve, quer em instituições de ensino, quer em palestra, no ambiente religioso, no ambiente educativo. Enfim, eu acho que isso aí é uma coisa sagrada. Eu fiquei profundamente triste com isso, sim. Porque eu jamais faria isso com alguém, mesmo que eu tivesse eventos negativos a respeito da pessoa. Porque a nossa Constituição e o nosso Código Civil ele prevê o seguinte, que a honra ela é intocável. Então não quer dizer, mesmo que eu fosse uma pessoa que tivesse uma conduta duvidosa, nebulosa, ele não tinha direito de fazer isso. Ainda está expresso. Está expresso, é uma garantia de cada um. Pode ser, quem me conhece não precisa de nenhum tipo de justificativa. Isso tem sido uma coisa que tem acarinhado minha alma. Pessoas que eu não conheço, inclusive do próprio PSDB, me procuraram, dizendo, olha, a gente não concorda com isso, a gente sabe que isso aí foi um momento lá, a gente nem sabe quem é esse cara. Pelas informações que eu tenho, talvez ele estivesse até alcoolizado no momento da entrevista. Não sei se procede, mas chegou essa informação para a gente. Mas não é desculpa. Não é, exatamente. Falei aqui na WBTV com a vereadora Divina Bertalha, ela que é vereadora da cidade americana pelo PDT.